ser o que é. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cláudio. Convido o deputado federal Ronaldo Caiado a se manifestar. Deputado, Vossa Excelência, como todos os expositores também, tem até 15 minutos para se manifestar. E está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia às ilustríssimas ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, ao subprocurador-geral Dr. Odim Brandão, à secretária da audiência, doutora Ravena Siqueira, ao presidente da OAB, doutor Marcos Vinícius, aos demais expositores, meus colegas Newton Lima e Marcos Rogério, senhoras e senhores. É a primeira vez, senhora ministra, que tenho a oportunidade de participar de uma audiência pública e faço questão de aplaudir a iniciativa onde o cidadão comum, mesmo não sendo aí um especialista na área do direito, tem a oportunidade de poder vir aqui, debater e colocar as suas opiniões. Sei que tratamos hoje de um assunto que é extremamente arenoso e de interesse geral, exatamente biografias não autorizadas. Sei que a imagem da pessoa constitui um direito personalíssimo, sendo uma projeção da própria personalidade e da dignidade humana. É tão relevante que a Constituição cuida dele expressamente em vários dispositivos, da parte referente aos direitos fundamentais, como nos incisos 4º, 10º, 28º do artigo 5º. Na outra ponta está a liberdade de expressão, também prestigiado como direito elementar de todos no mesmo artigo 5º da Constituição. Qualquer um pode dizer o que, de quem, no lugar e no momento em que quiser. A Constituição só exige que o autor se identifique. Isso para permitir que o ofendido se defenda de eventuais ofensas à sua honra, imagem ou boa fama, e até para inibir o uso irresponsável dessa prerrogativa. É universalmente concebido como uma espécie de superdireito por ser indispensável à democracia e ao próprio desenvolvimento humano. Parafraseando Badaró, constitui a alma de qualquer governo e de qualquer sociedade fundada sobre direitos. Não há, porém, direito absoluto. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso em diferentes oportunidades. Nem direito à honra ou à imagem, nem à liberdade de expressão pode funcionar como aval de condutas criminosas, seja abafando fatos comprometedores mais reais, seja expondo situações inverídicas apenas para caluniar, injuriar ou difamar. É indispensável que se alcance um ponto de equilíbrio, que não iniba ou inviabilize a liberdade de pensamento e de expressão, mas também não faça do direito à honra uma letra morta. A regra do artigo 20 do Código Civil prestigia a defesa da honra e da boa fama,
mas agride a liberdade de expressão ao permitir que o biografado, que se sentir atingido em sua honra, boa fama ou respeitabilidade, recorra à justiça para proibir a circulação da obra. A restrição institucionaliza uma espécie de censura prévia, privada, e o que alguns chamam de biografias chapa branca, incompatível com a plenitude da liberdade de expressão. Diria que houve aí um grave erro do legislador, especialmente tendo em conta seu reconhecido status de superdireito. O projeto de lei do deputado Nilton Lima propõe corrigir o deslize do legislador, mas também é sensível aos nossos argumentos em incluir ou acolher uma emenda de nossa autoria que dá ao texto do projeto que será votado pela Câmara dos Deputados e, a seguir, o Senado Federal, o seguinte teor. É o que peço a atenção de todos os senhores e senhoras. O que a emenda propõe? A pessoa que se sentir atingida em sua honra, boa fama ou respeitabilidade, poderá requerer, mediante o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, a exclusão de trecho, repito, a exclusão de trecho que lhe for ofensivo em reprodução futura da obra. Em reprodução futura da obra, sem prejuízo da indenização e da ação penal pertinentes, sujeitas estas ao procedimento próprio. A emenda, em primeiro lugar, ela não prevê interdição da obra. Primeiro ponto. Como faz a regra vigente do artigo 20 do Código Civil. A emenda não propõe censura prévia. Segundo, a medida judicial será após a obra em circulação e visará apenas a exclusão do trecho ou trechos eventualmente caluniosos, difamatórios ou inverídicos. Terceiro, o procedimento previsto na Lei 9.099, de 1995, será aplicado somente a essa parte, ou seja, para excluir os pontos mentirosos constantes da publicação. Quarto, as questões penais ou indenizatórias serão objeto de ações específicas no foro próprio e de acordo com o procedimento previsto na legislação pertinente. Esta matéria não é tratada pelo juizado especial. Não se cuidará disso no âmbito do juizado especial. Quinto, a alternativa proposta tem dois objetivos básicos: a celeridade na correção do erro ou no restabelecimento da verdade. B, incentivar e facilitar o acordo entre as partes. Todos sabem
que a principal virtude da lei dos juizados especiais consiste exatamente na celeridade da prestação jurisdicional. O procedimento dispensa a representação escrita, podendo ser apresentada oralmente pelo interessado, não precisa percorrer todo o itinerário das ações comuns apenas para corrigir um erro ou desfazer uma mentira. Não cabe a intervenção de terceiros, nem reconvenção, que muitas vezes retardam o processo, o curso processual. Hoje mesmo, o ex-ministro Aires Brito dá uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense e, perguntado sobre a atividade dos biógrafos, ele responde: o biógrafo é um escritor, alguém que domina as palavras. Então, não se pode impedir de exercer uma vocação lícita como a do biógrafo. Agora, se o biógrafo resvala para a invencionice, para a mentira, não passa de um fofoqueiro e usa de malícia, de artimanhas, a ponto de prejudicar a imagem e a honra do biografado. Vai responder por isso. Vai responder criminalmente com ação penal de calúnia, de difamação e injúria. Aí, senhoras e senhores, é que o ponto que gostaria, sem dúvida nenhuma, da compreensão de todos. Recorrer à justiça. Entrar com uma ação penal, calúnia e difamação. Se assemelha um pouco, presidente, àquilo que conheço bem, que, infelizmente, é uma vergonha para todos nós, que é o tratamento da fila do SUS em pessoas que são necessitadas, muitas vezes, de cirurgias e, quando são chamadas, já foram realmente, já estão em condições de difícil tratamento ou já evoluíram a óbito. A ação penal, qual a tramitação dela? Muitas vezes o cidadão penalizado, ele passa por uma situação que é difícil de poder entender por que toda essa lentidão em poder recompor a dignidade ou a honra da pessoa agredida. É uma situação kafkiana. Você vive uma situação onde alguém lhe atribui uma frase mentirosa e você tem que ficar respondendo até que a ação penal transite em julgado. Normalmente, isso dura em torno de 20 anos. Senhora ministra, senhores membros do Supremo, o que se pede aqui é exatamente que possamos interromper essas chicanas. Se não é a verdade, por que é que você tem que passar anos a fio respondendo algo que aquele que lhe atribuiu essa ofensa não a comprova e simplesmente diz que ouviu de terceiros? Então, a proposta é exatamente a ampla liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, um rito mais célere para poder demonstrar se aquela agressão ou aquela frase que foi ali atribuída àquela pessoa que está sendo biografada, se ela procede ou não. A exclusão será exatamente da frase ou das frases. Não está pedindo aí recolhimento de livros, nós não estamos aí
pedindo sequer que aquela edição seja corrigida, mas que as próximas, mas que, ao mesmo tempo, seja dado ao cidadão biografado, agredido, a condição de poder mostrar a seus filhos, à sua família, à sociedade brasileira, que aquilo realmente não é verdade em relação à sua biografia, o seu passado e a sua vida. É com esse objetivo, senhores ministros, que nós apresentamos essa emenda, com a experiência que temos, para que realmente possa ser dado a liberdade de imprensa total, ampla e restrita, mas, ao mesmo tempo, um rito mais célere, para que seja resgatado também a honra de quem foi aviltado, agredido por uma frase que lhe é atribuída, que não procede, que jamais existiu. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Muito agradecido. Agradeço ao deputado Ronaldo Caiado e convido o deputado federal Marcos Rogério a fazer uso da palavra. Deputado, como todos os demais expositores, Vossa Excelência tem até 15 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar com muita alegria a eminente ministra, doutora Carmen Lúcia, relatora dessa ação direta, ministra Rosa Weber, cumprimentar o subprocurador-geral, doutor Odim Brandão, doutora Ravena, saudar os eminentes deputados federais Ronaldo Caiado e Nilton Lima, os demais convidados para esta audiência pública. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar o pedido principal da ação direta, cumprimentar aqui o doutor Marcos Vinícius, nosso digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O pedido principal da ADI em questão, a fim de esclarecer o objetivo almejado pela Associação Nacional dos Editores de Livros, diante da polêmica que a questão alcançou em toda a mídia nacional. Afinal, o que está objetivamente posto na presente ADIM? O que pretendem as editoras no que atine às biografias? Respondo, são dois pedidos alternativos. O primeiro pedido pretende afastar o consentimento da pessoa biografada, seja essa pessoa quem for. O segundo pedido pretende afastar o consentimento da pessoa biografada quando essa pessoa for pública ou a publicação tratar de acontecimentos de interesse coletivo. Ambos os pedidos partem da premissa, portanto, de que é necessária a autorização de biografado para publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Contudo, o artigo 20 do Código Civil deixa clara a dispensa de tal autorização. De acordo com esse dispositivo, fazendo-se sua leitura na ordem direta, sem a inversão que nele há, leia-se, poderão ser proibidas, a requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se destinar a fins comerciais, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou utilização de imagens, salvo se por ele ou por outro legitimado forem autorizadas. Ou seja, se a publicação estiver autorizada pelo interessado, não caberá, na espécie, a proibição de publicação pelo biografado. Mas se a editora quiser fazer a publicação, mesmo se não estiver autorizada para tanto, poderá fazê-lo naturalmente, não há nenhum impedimento. Correndo o risco, neste caso, nas hipóteses objetivamente postas no dispositivo, se lhe atingirem a honra,
boa fama, respeitabilidade, se destinar a fins comerciais, de ter de indenizar o biografado ou ver a publicação ser proibida a requerimento de quaisquer dos interessados previstos na Lei de Regência Civil. Por outro lado, a Associação Nacional dos Editores de Livro, para a obtenção da interpretação requerida, exorta como fundamento para tanto a liberdade de expressão e o direito à informação. Com base nesses princípios, sustenta que a pretensa necessidade de autorização constituiria uma espécie de censura privada. Alega como base nisso que as pessoas cuja trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva ou política, em razão da dimensão pública que tem, gozam de uma esfera de privacidade e intimidade mais estreita. Em síntese, alega que, em que pese o pretenso propósito do legislador de proteger a vida privada e a intimidade das pessoas, o alcance e a extensão dos comandos extraíveis da literalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, ao não preverem qualquer exceção que contemple as obras biográficas, acabam por violar as liberdades de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, todas presentes na Constituição Federal, artigo 5º, incisos, além do direito difuso da cidadania à informação. Contudo, trago à colação, julgado do STJ, no caso da biografia de um famoso jogador de futebol. Embora o caso tenha transitado em julgado e observando a recomendação da audiência pública de não mencionar nomes, fatos, trarei apenas em teses o que aconteceu. Não mencionarei, não declinarei o nome para cumprir a recomendação. Mas que, a meu entender, coloca abaixo todas as alegações da autora dessa presente ADIM. Nessa decisão do ilustre desembargador, professor Sérgio Cavalieri Filho, com sua reconhecida autoridade sobre o assunto, são articulados e ponderados todos os princípios constitucionais cabíveis na espécie para determinar o pagamento de indenização à família de um craque brasileiro, demonstrando não haver alegada incompatibilidade do texto do artigo 20 do Código Civil, com a Carta Magna brasileira. Quanto à questão do direito à imagem e à intimidade do biografado, cito trechos dessa decisão. Aspas. Este relator, por dever de ofício, já que não é entusiasta do futebol, nem torce para qualquer time, leu o livro no último fim de semana para que pudesse proferir este voto. Lamentavelmente, constatei que a obra não faz justiça a um grande jogador de futebol, que por 2 vezes levou o Brasil a ser campeão do mundo. Não se limitou o autor a relatar o futebol do jogador, a habilidade que o tornou um mito mundial, suas proezas nos gramados e vitórias nos campeonatos. Infelizmente, foi muito além, invadindo a intimidade do cidadão fulano de tal e apequenando a sua imagem. Se um quadro vale por 1000 palavras, como diz o ditado chinês, a capa do livro em exame é um longo discurso contra a imagem do jogador. Em lugar do atleta chutando a bola em gol ou dando os seus dribles que levaram as galeras ao delírio, mostra um homem deprimido e desolado, quase a figura de um farrapo humano. Pior que tudo, a imagem da capa é retratada em páginas de dolorosa impiedade, que aos poucos vai despindo o mito, transformando-o em profissional derrotado, pai irresponsável, marido infiel, ébrio e inveterado. Ao final do livro, o jogador não passa de um grande logro, autêntico exemplo de fracasso humano. Se tal não bastasse, atenta ainda o livro agressivamente contra a intimidade do jogador, trazendo a público o relato de fatos da sua mais restrita privacidade, desde a meninice até a sua morte. Seus dotes sexuais, seus vícios ocultos, seus casos amorosos, seus fracassos na cama, tudo é investigado com microscópio
e depois ampliado e divulgado sem retoques. Nem mesmo a intimidade de sua vida familiar foi poupada. Seria de mau gosto reproduzir aqui trechos de alguns capítulos do livro? Seria grosseiro e deprimente? Mas se alguém quiser conferir, verifique as folhas tais, trecho de decisão do eminente julgador. Veja-se aqui um importante esclarecimento. Dados da vida privada e íntima de um herói nacional colocados a público. Com que intuito? Para informar a população? A respeito de quê? Qual o interesse público envolvido aqui? O que pretendeu o biógrafo com a publicização da intimidade do jogador? Informar a sociedade de uma questão de interesse público ou explorar a imagem de uma pessoa pública para auferir lucros a partir da venda desta biografia? Não tenho dúvida que essa biografia elaborada para vender atentou para os aspectos de comercialidade. Obviamente, então, não estamos aqui porque estamos a discutir uma matéria jornalística ou escritos historiográficos, mas biografias, escritos comerciais para a exploração da imagem de uma pessoa com finalidade de lucro. O que poderia o interessado fazer se o Supremo Tribunal Federal estabelecer por uma interpretação conforme a Carta Republicana, que no caso de biografias é possível publicar-se qualquer coisa, sem a autorização de biografado? Quais as consequências disso? A indenização pura e simplesmente? A indenização a posteriori seria, então, o permissivo para qualquer ofensa à honra e à dignidade humana? Os artigos 20 e 21 do Código Civil diz que não é suficiente. É preciso instrumentalizar o ofendido para que possa ele, se assim sentir necessário, retirar de circulação a publicação que lhe atinja a honra e a imagem. Tal qual podemos verificar no caso citado aqui, apenas por hipótese. E não há inconstitucionalidade alguma nisso, como todos podemos ver da ponderação que trago como resultado dessa decisão emblemática do judiciário brasileiro. E ele faz um contraponto quanto aos fundamentos da Constituição, quanto aos direitos e às garantias, direito à liberdade de informação, de expressão, da manifestação do pensamento, ponderando com aquele direito consagrado. E veja que a Constituição, o legislador constituinte foi sábio. Quando ele tratou de algumas dessas garantias, ele disse, é livre, é livre, é livre. Quando ele falou com relação à privacidade das pessoas, ele disse, são invioláveis. Será que essa palavra foi colocada simplesmente sem se pensar na dimensão significativa que ela tem, que ela representa? Penso que não. Parto para a conclusão, dizendo que fique clara qual é a pretensão da autora dessa ADIM, sob a alegação de que quer informar ou exercer pretenso direito à liberdade de expressão, quer, na verdade, no meu sentir, expor a intimidade das pessoas com fins, em muitas vezes, em muitos casos, comerciais. Quer obter autorização para publicar algo que a lei não desautoriza. A lei, em momento algum, diz que é preciso autorização para publicar biografia ou qualquer outro tipo de obra. Quero qualificar como censura privada a garantia constitucionalmente prevista para o exercício do direito fundamental à intimidade que toda pessoa possui, a despeito da fama e sucesso que eventualmente atingiu na arte, no esporte, na ciência ou na política. Na verdade, os artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro, como visto, em nada se referem à censura. Referem-se, sim, aos direitos constitucionais já mencionados. É o que se extrai desses artigos, combinados também com o artigo 12 do Código Civil,
que assim expressa: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. Portanto, não são apenas os artigos 20 e 21 que trata de cuidar dos direitos da personalidade. A lei, ela é, portanto, conjuntural. Concluo, senhora presidente, afirmando que os dispositivos em questão estão em consonância com a Constituição Federal, devem ter sua eficácia plena reconhecida por essa egrégia Corte Constitucional. Repito, a lei de regência civil não há qualquer impedimento à publicação de biografias. A lei não proíbe, apenas coloca ressalvas objetivas, visando proteger a dignidade da pessoa humana, na esteira do que consagrou a Carta da República. Por óbvio, uma lei que visa assegurar uma garantia não pode descuidar de proteger a outra. O legislador, e nesse caso também o judiciário, precisam atuar o quanto puder para a pacificação e não para a fomentação de litígios. O que se propõe aqui agora é a retirada de filtros de proteção à dignidade da pessoa humana. Preservar a intimidade das pessoas é dever do Estado. Proteger a dignidade das pessoas é obrigação do Estado, não expô-la. É direito indisponível. Toda liberdade que agride a liberdade alheia e que naturalmente deve ser contida e reprimida, não constitui liberdade de expressão, mas sim uma ameaça aos direitos constitucionais, à imagem e à intimidade, incluídas a honra e a respeitabilidade do biografado e de sua família. Essa liberdade, a de expressão, não pode ser exercida de forma abusiva, ferindo outros direitos. Não é garantia absoluta, tem limitações. Quem tem vida pública não pode ter um espaço reservado à sua privacidade, reservado à intimidade da sua família. A família, os filhos, a esposa, a empregada daquele que tem vida pública, não tem o direito a manter a sua vida com privacidade? Deputado, gostaria que Vossa Excelência concluísse, porque o tempo acabou. Concluo, senhor presidente. É nesse contexto que, a meu juízo, legitimamente o judiciário entra como instrumento de pacificação, exercendo o juízo de moderação, de harmonização, não atribuindo primazia absoluta a este ou a aquele direito. Os dois direitos, as duas garantias, estão consagradas na Constituição. Era o que tinha a dizer, respaldado pelos artigos 1º, inciso 3, que reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa República, artigo 5º, inciso 10, que estabelece serem invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, bem como o parágrafo 1º, que já foi citado do artigo 220 da Constituição Federal aqui, onde fala que não pode ter censura no Brasil. É verdade, a Constituição fala isso. Só que é preciso ler. Vossa Excelência conclua realmente. É preciso observar o final desse parágrafo que diz: observado sempre o disposto no artigo 5º, inciso 10. Senhora presidente, senhores ministros, autoridades, convidados, era o que tinha a dizer. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a senhora Sônia da Cruz Machado de Moraes para o seu pronunciamento, falando pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Doutora Sônia, como todos os expositores, Vossa Excelência também terá até 15 minutos para a sua manifestação. Tem a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, doutor Odin Brandão Ferreira, doutor Marcos Vinícius Furtado, senhoras e senhores expositores, senhoras e senhores da plateia. O Sindicato Nacional de Editores de Livros, SNEL, organização sindical que há mais de 70 anos agrega editores de livros no território nacional, agradece a oportunidade de expor os motivos, nesta audiência pública, pelos quais é favorável à declaração de inconstitucionalidade parcial dos artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro. Já dizia Monteiro Lobato, um país é feito de homens e livros. Em um país com baixos índices de leitura, como o Brasil,
Editores deveriam estar dedicando seu tempo e esforços no sentido de exercer seu ofício de forma plena, contribuindo na construção de um Brasil melhor, formando leitores, incentivando novos escritores e levando educação e informação de qualidade ao nosso povo. Entretanto, hoje, nós, editores, nos encontramos reféns da insegurança jurídica, amedrontados. Passamos a ler um original com os olhos de censor, revisando um texto não em busca de uma melhor forma literária, e sim à procura de futuras ações judiciais, tomando, muitas vezes, a decisão da não publicação de livros importantes e fundamentais para o registro da história do Brasil. Isto porque os artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro têm sido interpretados no sentido da obrigatoriedade da autorização prévia das pessoas retratadas em obras biográficas, ou de seus familiares, no caso de pessoas falecidas, como condição para a sua publicação. Por conta disso, o Poder Judiciário tem determinado o recolhimento de livros de conteúdo biográfico quando ausente o consentimento dos personagens retratados. Este fato impacta tanto a publicação de biografias não autorizadas como a publicação de biografias autorizadas. A exigência da autorização dos biografados, assim como dos personagens coadjuvantes, é incompatível com as garantias constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de criação intelectual e artística, da liberdade de pesquisa acadêmica e com o direito da sociedade de ser livremente informada. O mecanismo da autorização prévia se configura como forma velada de censura privada, exercida com o intuito de silenciar ou, de alguma forma, tolher as liberdades constitucionais voltadas à proteção e promoção do livre mercado de ideias e informações. A Constituição de 1988, de maneira robusta e saudavelmente redundante, assegura os direitos de criação, pesquisa e manifestação do pensamento, assim como os direitos de informar e ser informado, no artigo 5º, incisos 4, 9 e 14º, e no artigo 220, parágrafos 1º e 2º. Em tais dispositivos, a lei maior prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição e poderão ser divulgadas independentemente de censura ou licença. Assim, ao instituir um veto peremptório a obras biográficas em favor dos personagens retratados, a lei brasileira criou um mecanismo de censura prévia, ou licença prévia, pouco importa o nome que se lhe dê, absolutamente incompatível com a letra e o espírito da Constituição Cidadã. Os efeitos deletérios produzidos por tal mecanismo censório sobre o livre mercado de ideias e informações são gravíssimos. Primeiro, um efeito silenciador sobre escritores, historiadores, pesquisadores, jornalistas, editores e produtores audiovisuais, que se veem proibidos de divulgar suas obras em razão do veto exercido por biografados, personagens secundários ou seus respectivos familiares. Segundo, um efeito distorsivo sobre fatos, documentos, depoimentos e informações que acabam vetadas, ainda quando existe o consentimento com a publicação. Terceiro, a criação de um verdadeiro balcão de negócios em torno de licenças, que alcançam cifras muito elevadas e acabam, muitas vezes, por inviabilizar a publicação ou a veiculação da obra. A liberdade da publicação e circulação de biografias não autorizadas é plenamente compatível com as garantias constitucionais da privacidade e da intimidade.
Ninguém está a defender a prática de atos ilícitos por parte de pesquisadores, historiadores ou escritores. Não se cogita da subtração de documentos reservados, da invasão de computadores que contenham dados sigilosos, da violação de comunicação privada, nem do ingresso em recintos domiciliares que representam o asilo inviolável do indivíduo. O trabalho de pesquisa histórica se realiza no limite da legalidade, pelo resgate de depoimentos esquecidos, por entrevistas com pessoas envolvidas nos fatos em apuração, pela busca lícita de documentos em arquivos públicos ou privados. É claro que pessoas públicas não têm a sua esfera de privacidade e intimidade reduzida a zero. Como todos nós, elas tomam decisões soberanas sobre as informações de sua vida privada que desejam tornar públicas ou manter sob reserva. Mas, como todos nós, elas não detêm controle absoluto sobre as informações que possam ser legalmente apuradas ou voluntariamente reveladas pelos seus detentores. Não cabe ao biografado, a seus familiares, nem a qualquer juiz ou outra autoridade pública avaliar, caso a caso, o grau de interesse público de determinada informação constante de obras biográficas. Em casos de ofensas que caracterizem os crimes de calúnia, injúria ou difamação, defendemos uma célere e efetiva intervenção judicial, que condene os responsáveis ao pagamento de indenizações e ao cumprimento das sanções previstas no Código Penal. A vida de figuras públicas é parte integrante da historiografia social. Contá-la é um direito de todos, independentemente de censura ou licença, como assegura a Constituição. Conhecê-la é uma forma de controle social sobre o poder e a influência que tais figuras exercem sobre todos os cidadãos. O mecanismo da autorização prévia, forma velada de censura privada, é simplesmente inconstitucional. Enfim, desejamos que o leitor brasileiro possa ter acesso aos livros de autores brasileiros que dedicaram anos a fio para pesquisar e escrever estas obras, que hoje correm o risco de estarem engavetadas ou serem publicadas mutiladas. E não somente ter acesso às biografias de personalidades estrangeiras oferecidas hoje, sem nenhum tipo de restrição, nas prateleiras das livrarias do nosso Brasil. Obrigada. Agradeço à doutora Sônia e convido o doutor Iva Hartmann a fazer a sua manifestação pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por igual, como relativamente aos demais expositores, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a manifestação. Está com a palavra. Bom dia a todos. Eu cumprimento os membros da mesa, na pessoa da Vossa Excelência Ministra Carmen Lúcia, a quem agradeço e parabenizo pela organização dessa audiência pública e também por ter aceitado a participação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro aqui nesses debates. Cumprimento também os colegas expositores, na pessoa do colega professor Ronaldo Lemos, e os demais presentes. Vou apresentar aqui vou sintetizar aqui os argumentos em 3 principais pontos e pretendo me ater aos 15 minutos. O primeiro é sobre a questão da privacidade e a falácia que tem se, lamentavelmente, veiculado com grande frequência. O segundo é sobre a questão da pesquisa acadêmica e a importância daquilo que se decidirá nessa ação direta de inconstitucionalidade e que pesa sobre a realização da pesquisa acadêmica no Brasil. E, por último, os precedentes do nosso Supremo Tribunal Federal e o estándar que deve ser adotado, que pensamos deve ser adotado, quando do julgamento dessa ADIM. Nos últimos dias, o Brasil ficou sabendo que 2 adolescentes, uma do Piauí e outra do Rio Grande do Sul, tiveram a sua intimidade exposta por meio do vazamento. No caso do adolescente do Piauí, ambas de 17 anos. No caso do adolescente do Piauí, de um vídeo que trazia momentos íntimos. No caso do adolescente do Rio Grande do Sul, uma foto. Esse material, no caso de ambas, o seu vazamento resultou
no infeliz suicídio de cada uma. Agora, nós temos que fazer uma separação que é crucial. Esse material que foi vazado e o relato desses acontecimentos. A imprensa brasileira, como não poderia deixar de ser, relata e traz esses acontecimentos para que o legislador saiba do que está acontecendo, para que o judiciário saiba, e mais importante do que de tudo, para que a sociedade brasileira saiba que isso está acontecendo. Isso já está na pauta legislativa, já está na pauta do direito em outros países. O Estado da Califórnia acaba de legislar sobre isso e criminalizar esse tipo de vazamento de material que envolve momentos íntimos de mulheres. Cogita-se de legislar sobre isso aqui no Brasil também. Mas qualquer decisão que tanto o legislador quanto o judiciário venham a tomar deve ser embasada por pesquisa. Pesquisa acadêmica que deve avaliar o que está em jogo, os bens jurídicos que estão em jogo. O bem jurídico da privacidade, a sua extensão, o impacto, a figura daqueles que perpetraram esses vazamentos. Como será feita essa pesquisa acadêmica, se já de antemão os pesquisadores da área da história, da área da sociologia, da área do direito, souberem que qualquer que seja o resultado da sua pesquisa, esse não poderá ser publicado? Porque, vejam bem, há pessoas que foram responsáveis pelo vazamento desses momentos íntimos. Há um adolescente que já prestou depoimento, que foi responsável por vazar a foto dessa menina do Rio Grande do Sul, de 17 anos, ele também, um adolescente, já prestou depoimento à polícia, e qualquer tipo de pesquisa que seja feita para se ter noção do bem jurídico envolvido, vai, evidentemente, abranger também a pessoa que vazou essas informações, esse vídeo. E se essa pessoa decidir que não concorda que essa pesquisa seja publicada, não concorda que essa pesquisa venha à tona e essa pesquisa seja compartilhada com o legislador e com o judiciário, como fica? Como, então, o direito vai dar resposta a esse grande problema? E esses fatos são relevantes por outro motivo também. São relevantes porque nos mostram a grande diferença que existe entre o material vazado, entre o vídeo, entre a foto dessas meninas, e relatar isso que aconteceu. O relato disso que aconteceu por parte da imprensa, por parte, no futuro, de historiadores e por parte de pesquisadores que estão tentando fazer sentido disso que aconteceu. Há uma enorme diferença entre proteger a privacidade de dados privados, no sentido de enormes bancos de dados processáveis, que permitem a estados e a grandes empresas saber tudo e mais um pouco sobre o que os indivíduos fazem, são e virão a fazer, fotos, vídeos, e, de outro lado, o relato, a manifestação do pensamento, a manifestação da opinião, a expressão sobre aquilo que aconteceu. Nós não podemos incorrer numa confusão e achar que proteger a privacidade aqui significa proibir ou exigir uma licença prévia, realizar uma censura prévia sobre o relato desses fatos e que afeta diretamente a pesquisa sobre esses fatos. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui 2 exemplos apenas de casos no Brasil em que a pesquisa acadêmica fica ameaçada em função da interpretação que vem sendo dada no nosso sentir, no sentir do IHGB e da FGV Direito Rio, que foi parceira na petição de amicus curiae desse instituto. A professora Lilia Moritz Schwartz escreveu a sua tese de livre-docência pela USP, na área de História, uma biografia de Dom Pedro II. Essa biografia, por óbvio, trazia citação não apenas de fatos da vida do próprio imperador, mas também de 250 outras pessoas que com ele conviveram e cuja história dele afetaram. Cada uma dessas 250 pessoas, e hoje, evidentemente, dos seus legítimos herdeiros, poderia, sozinho, sustar a publicação dessa pesquisa acadêmica, que tem contribuições enormes para a compreensão da história do Brasil. Notem que, em nenhum momento, o artigo 20, que tem sido interpretado como garantindo uma censura prévia, fala que, no caso de uma biografia, apenas quem pode impor a proibição é o biografato. Isso tem sido feito já, o judiciário, em alguns casos, lamentavelmente, tem atendido pedidos de pessoas que não são o centro da publicação, seja ela acadêmica ou não, o centro da pesquisa,
mas que também são citadas e, por isso, pedem que seja sustada a publicação. Ou seja, qualquer uma dessas 250 pessoas citadas na tese de doutorado da pesquisadora Schwartz sobre Dom Pedro II teria o poder de impedir a publicação e privar o Brasil e a sociedade brasileira do conhecimento sobre essa pessoa. O segundo exemplo que dou é muito mais recente. O pesquisador Eduardo Maranhão escreveu uma dissertação de mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina sobre a Igreja Bola de Neve. Essa dissertação está agora em vias de ser publicada e já há processo na Justiça do Estado de São Paulo por parte de representantes da Igreja para impedir que essa dissertação de mestrado na área de História seja publicada, seja compartilhada com a sociedade brasileira. Passo, então, por último, a questão dos precedentes e ao estándar que entendemos deve ser aplicado. O Supremo Tribunal Federal já tem, felizmente, marcado, nos últimos anos, a sua luta pela finalização ou por apagar todo e qualquer vestígio do ranço autoritário e de desrespeito à liberdade de expressão que abalou o Brasil durante a ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, decidiu, na ADIM 4274, sobre a marcha da maconha, que, mesmo quando está em jogo um bem jurídico que foi considerado de tal importância pelo legislador a ponto de tornar crime aquilo que venha a lhe trazer risco, ainda assim prevalece a liberdade de expressão. Na DPF 130, quando tratou da lei de imprensa, também em nome da liberdade de expressão, e com muita razão, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, confirmou a importância desse direito e as nuances da sua regulação, dando prevalência à liberdade de expressão. Em uma série de reclamações, a reclamação 15.243, na reclamação 11.292, na reclamação 16.074, ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, apontaram a impossibilidade de se coibir a manifestação política que venha a, eventualmente, até criticar ou ridicularizar pessoa pública, pessoa política, em função da prevalência da liberdade de expressão. Agora, aqui, quanto ao estándar. Esperamos que os ministros do Supremo Tribunal Federal venham, por óbvio, a dar procedência a essa ação direta de constitucionalidade, a afastar, no mínimo, se não mais, mas no mínimo, a interpretação errônea do artigo 20 e do artigo 21, que têm sido usadas para exigir licença prévia, para que sejam publicados não só pesquisas acadêmicas, mas isso é aqui o que é mais caro ao IHGB, mas também todo e qualquer tipo de obra. Entendemos que isso afeta também a imprensa, da maneira como tem sido interpretado, e não apenas a pesquisa acadêmica, mas o que é mais caro aqui é a pesquisa acadêmica. Agora, quanto ao estándar que entendemos deve ser aplicado. Como acabou de falar a doutora Sônia, há um grande risco se o estándar for aberto. Se a decisão for de deixar a cada juiz o sopesamento livre dos valores envolvidos, sem a fixação de um critério mais objetivo. Por quê? Porque, nesse caso, cada pesquisador vai passar o resto da sua vida lendo e pensando os seus trabalhos já feitos e os seus potenciais futuros trabalhos sob a ótica do censurador, sob a ótica do risco. E, havendo um mínimo risco de ser responsabilizado e ser obrigado, no mínimo, a não publicar, mas, pior ainda, a pagar a indenização, esse pesquisador jamais vai produzir qualquer coisa, jamais vai produzir qualquer investigação científica de relevância para a sociedade brasileira. Esse critério, portanto, deve ser fixado com objetividade. Do que estamos falando aqui? Estamos falando nada mais, nada menos do que o critério já estabelecido pela Suprema Corte norte-americana em 1964, no caso New York Times versus Sullivan. Estamos falando da necessidade da constatação de duas coisas. Não só o erro em relação ao que se relata, mas também a má-fé na produção e no relato desse erro. Ou seja, não basta que esteja errado, porque em pesquisa acadêmica, muito bem sabemos que não existe verdade absoluta. Tivemos recentemente a divulgação de um novo estudo sobre Tiradentes, que vem rever muito do que se tinha dito
por historiadores sobre Tiradentes. Esses historiadores anteriores, então, devem pagar indenização? Estavam eles errados? Não, não estavam errados porque não existe verdade absoluta. A verdade é sempre passageira. Então, não basta estabelecer um critério que seja de erro. É preciso, para salvaguardar a pesquisa acadêmica no Brasil, que se trate de proibição de erro em função de má-fé em relação a esse erro. Caso contrário, os pesquisadores brasileiros, não só na área de história, não só na área de sociologia, mas em todas as áreas, inclusive na área do direito, não terão qualquer condição de realizar aquele trabalho que é de vital importância para a sociedade brasileira. Eram essas as considerações que o IHGB pretendia trazer. Eu agradeço a atenção de Vossas Senhorias. Agradeço a Vossa Excelência.